Segunda de Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 18, diz assim: Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Feche os seus olhos, querido. Eleve o seu pensamento a Deus. Senhor, nós nos quedamos ante a Tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Soberano, Senhor do céu e da terra. Tudo está sob o controle do Senhor. O Senhor sabe como está a vida de cada um que entrou aqui. Meu Deus, eu quero pedir uma intervenção do Senhor na vida dos nossos irmãos, dos casais, das famílias. Deus, venha impactar as nossas vidas com a Tua presença, com o Teu poder. O Senhor sabe o que nós precisamos. Então, Deus, toma a frente das nossas decisões. Toma, Deus, a direção das nossas vidas. Repreenda toda ação do inferno contra nós e contra tudo que é nosso, porque o que é nosso foi o Senhor quem nos deu. Abençoa a Tua igreja, Deus. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que o Senhor levante aqui homens e mulheres cheios da Tua presença, para fazer a Tua obra, para se comprometer, para viver em santidade, para ser exemplo, Deus. Nós desejamos isso, Senhor. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus virá como um ladrão.
É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos é uma porção da segunda carta de Pedro. Ele mesmo se identifica como autor dessa carta, conforme podemos ler no capítulo 1, versículo 1, e também aí no capítulo 3, versículo 1. Essa segunda epístola foi escrita provavelmente por volta do ano 66 depois de Cristo. E os destinatários da carta seriam os cristãos, gentios e judeus, que estavam espalhados pela Ásia Menor. O propósito de Pedro ao escrever essa carta é advertir aos cristãos contra os ensinamentos dos falsos mestres, exortando-os a continuar crescendo na fé e no conhecimento de Cristo. Pedro sabia que brevemente seria morto pela sua fé. Então ele diz que buscaria meios para que as suas mensagens pudessem continuar sendo propagadas após o seu martírio. Isso nós lemos aí no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15. Pedro recomenda os irmãos a esperarem o retorno de Jesus, a viverem com retidão, a estudarem as Escrituras e a buscarem crescimento espiritual. Ao abordar o retorno de Cristo, ele menciona que a sua volta será como um ladrão à noite. E essa figura do ladrão à noite aparece mais 7 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ler em Mateus 24, 43, em Lucas 12, 39, em 1 Tessalonicenses 5, 2 e também 5, 4, em 2 de Pedro 3, 10, que foi o texto que nós lemos, em Apocalipse 3, 3 e em Apocalipse 16, 15. Em todos esses textos está escrito que Jesus voltará como um ladrão. Isso significa que nós devemos estar alertas, pois assim como o ladrão vem quando menos esperamos, a volta de Jesus é iminente e não podemos ser apanhados desprevenidos. O primeiro ensinamento que essa figura traz para nós como igreja é que Jesus virá de surpresa. Apocalipse 3, 2 e 3 diz assim: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras da presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Esse versículo é um trecho da carta escrita pelo Espírito Santo à igreja de Sardes. E o Espírito Santo está dizendo aqui ao anjo da igreja, mas não interessa somente ao anjo, porque ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que a igreja precisa estar alerta e vigilante, pois o dia do Senhor viria como um ladrão. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 24, do 42 ao 44. Diz assim: "Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá." Então o ladrão, ele sempre vem de surpresa. Olha o que diz em Lucas 17, 26 a 29. "Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos." Pedro também faz menção a esses dias na sua carta. Olha o que está escrito aí em 2 de Pedro 2, de 5 a 7. "E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido
pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A vinda de Cristo apanhará esse mundo num ritmo normal e cotidiano. As pessoas vão estar casando, dando os filhos em casamento, comprando, vendendo, negociando. E num momento de surpresa, Jesus virá buscar a sua igreja. Lá em Lucas 12:46 está escrito que em um momento em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós não podemos viver distraídos, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, nós podemos ser levados daqui, ou pelo arrebatamento, ou então pela própria morte, uma vez que nós nunca sabemos em que momento iremos embora desse mundo. O segundo ensinamento dessa expressão, Jesus virá como um ladrão de noite, é que Jesus virá em um tempo de trevas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo diz que o ladrão virá à noite. E Pedro também, na carta que nós lemos, capítulo 3, versículo 10, diz o ladrão à noite. A palavra noite aqui vem do grego nux, que significa tempo de escuridão. Noite aqui não é simplesmente um período do dia, até porque nós temos fuso horário. Quando é dia num país, é noite no outro país e vice-versa. Essa expressão aqui significa que Jesus voltará num período de escuridão, num tempo de trevas. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 4 ao verso 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então é óbvio que noite aqui é uma noite espiritual. É uma escuridão espiritual. Quando os discípulos interrogaram a Jesus a respeito dos sinais da sua vinda, ele respondeu que seria em meio a calamidades, guerra, fome, peste, terremoto, apostasia, heresia, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. Mateus 24, 3 a 14 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O ladrão virá à noite. O ladrão virá num tempo de trevas. E lendo essa passagem dos evangelhos, quase que a mesma coisa assistimos ao Jornal Nacional. Porque é tudo que a gente escuta. Guerras e mais guerras. Fome. Terremoto. Perseguição da igreja. Muitos enganadores saindo pelo mundo afora. Jesus disse: quando vocês virem os brotos saindo da oliveira, fiquem atentos, porque o verão está chegando. Nós estamos vivendo uma era de trevas. A iniquidade tem se multiplicado. Para onde a gente olha tem prostituição, promiscuidade, lascívia. E na outra via o amor tem se esfriado de quase todos. Casais se separando, filhos se rebelando contra pais,
pais se voltando contra os filhos. Nós vivemos dias de trevas e precisamos ficar atentos, porque o ladrão virá à noite. Nos dias de Noé também foi assim. O pecado se multiplicou de tal maneira que subiu até Deus. E Deus não pôde mais suportar. Quando lemos em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Também nos dias de Ló em Sodoma, Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Engraçado, irmãos, que a Bíblia diz que há uma medida de iniquidade que Deus tolera. E quando essa medida de iniquidade atinge o seu nível, Deus interfere drasticamente. Foi assim nos dias do dilúvio e foi assim nos dias de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 15, 16 diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha o que Deus está dizendo para Abrão: eu não posso ainda exercer juízo contra os amorreus, porque a medida de iniquidade deles ainda não atingiu o ápice. Irmãos, isso significa que Deus é longânimo, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, mas tem um limite. É por isso que vemos Deus muitas vezes interferir na história de nações, interferir em igrejas, interferir em ministérios pastorais e interferir na vida dos crentes. Porque pecar, todo mundo peca. Mas chega um momento que enche as medidas de Deus. E Deus então age drasticamente. A vinda de Cristo vai ser nesse momento, quando a iniquidade do mundo atingir o nível que Deus não tolera mais. E Pedro disse para nós: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Muito pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está aguardando que alguns se convertam. Mas não havendo arrependimento, Deus agirá drasticamente sobre esse mundo. É claro que nós não estamos na torcida para que o mundo piore mais e mais e Jesus então volte. Claro que não. Aliás, a igreja está no mundo como a luz do mundo e como o sal da terra. Só não está pior por causa da presença da igreja nesse mundo. Nós não estamos aqui fazendo contabilidade de terremoto, nem aplaudindo a fome, nem as guerras. Ao contrário, estamos aqui para combater tudo isso. Mas a Bíblia diz que a situação nesse mundo não tende a melhorar. A igreja não está no mundo para melhorar o mundo. A igreja está no mundo para melhorar as pessoas. A igreja está no mundo para pregar o evangelho e dizer: meu filho, sai dessa loucura, sai dessa correria, sai desse sistema. Estamos vivendo dias de trevas, irmãos. E nós não podemos cochilar, porque a qualquer momento Jesus vem como um ladrão nessa noite. E Ele vai levar a sua igreja. E aqueles que forem achados desprevenidos sofrerão as consequências do seu pecado impenitente. Quanto mais a noite cai e as trevas aumentam, devemos ficar mais atentos, pois Jesus pode aparecer a qualquer momento. Em terceiro lugar, Jesus virá como um ladrão, porque Ele virá rápida e silenciosamente. Vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O ladrão, ele vem de forma rápida e silenciosa. De repente, se você voltar uma página, no capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento. O termo grego é harpazo, que significa tomar para si subitamente. Será um evento repentino, rápido. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Perceberam? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim será a vinda de Cristo, rápida e silenciosa. Do mesmo jeito que o ladrão. Muita gente é roubado na rua e nem percebe, só vai perceber em casa que foi roubado. O ladrão de carro, ele rouba um carro em segundos. A Bíblia diz que a volta de Cristo vai ser como um relâmpago que corta o céu do Oriente ao Ocidente. Lá em Mateus 24, 27, diz isso. Então Cristo, quando vier para nos buscar, vai ser assim, ó. Aos olhos dos homens é como se a gente tivesse desaparecido. O arrebatamento será um evento tão rápido que será imperceptível às pessoas e será impossível alguém se preparar para ele naquele momento. Por isso que a Bíblia diz, vigia. Não adianta chorar o leite derramado e não adianta botar tranca depois que a porta foi arrombada. A Bíblia diz que no dia do arrebatamento vai acontecer a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. E Apocalipse 20 vai dizer, bem-aventurado, feliz e santo é aquele que vai na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Não queira ficar para a segunda chamada, porque provavelmente ela não vai acontecer. Então nós precisamos ficar atentos. A hora de vigiar é agora. A hora de nos prepararmos é agora. Hoje de manhã eu olhei na Bíblia aqui de Gênesis e Apocalipse, não achei uma brecha de que Jesus vai levar quem está na prática do pecado. Nenhum pastor em sã consciência vai dizer, não, Deus é misericordioso, fica tranquilo. Na hora que a gente não espera, o Filho do Homem virá. E naquele abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo nem de rezar um Pai Nosso. Ou nós fomos, ou nós ficamos. O arrebatamento será rápido e silencioso. Jesus virá como um ladrão. E em quarto e último lugar, Jesus virá como um ladrão porque ele só levará aquilo que tem valor. Um ladrão, quando entra em uma casa, ele não vai levar um chinelo velho. Ele não vai levar uma caneca de plástico rachada. O ladrão vai levar aquilo que tem valor para ele. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 12, versículos 39 e 40. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A palavra arrombar que aparece aí no grego é diorusso, que significa minar, escavar.
Essa palavra vai aparecer também lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões, eles não minam, não escavam, não roubam. O ladrão, ele vem para minar. Minar é você escavar uma mina para achar as pedras preciosas. É o que os garimpeiros fazem. O ladrão, ele abre um buraco, escava uma casa, ou um comércio, ou um caixa eletrônico, porque ele quer entrar ali para pegar coisas de valor. Tesouros. No texto que nós lemos em 2 de Pedro 3, 10 a 12, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quando a saga do homem terminar na terra, a Bíblia diz que todos os elementos serão desfeitos, porque a Bíblia diz que a terra foi feita para ser habitada. Está lá em Isaías 45, 18. A terra só existe para ser habitação do homem. É por isso que quando o homem caiu, caiu a terra inteira. Maldita é a terra por vossa causa. Romanos vai dizer que toda a natureza, toda a criação geme e suporta angústia até agora. Tudo está pendurado no homem. Se o homem não estiver mais aqui, não faz nem sentido existir o planeta. E aqui diz que todos os elementos serão desfeitos, derreterão. Então Jesus não vem buscar coisas. Tudo que você olha nesse mundo que você acha que tem valor, vai derreter. Mas dia menos dia. O que Jesus vem buscar é aquilo que tem valor. E o que é que tem valor para Deus? Está escrito que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro para Deus. Lá em Mateus 16, 26 está escrito: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você fosse o único pecador na face da terra, Jesus teria morrido por você. E Deus não trocaria a sua alma por todos os tesouros que existem nesse mundo. Ouro, prata, pedras preciosas, petróleo, ações. Cada um de nós vale mais que o mundo inteiro para Deus. E quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, Ele não vai querer nem saber quanto você tem no banco, nem quanto você tem no bolso. Ele não vai querer saber seu sobrenome, Ele não vai querer saber a cor da sua pele, Ele não vai querer saber de quantas pessoas você era chefe. Ele só vai querer saber uma coisa: você está coberto pelo sangue de Jesus? Depois do pecado, nós não teríamos valor nenhum para Deus mais. Mas Ele deu a vida do seu único Filho para nos redimir. E a Bíblia diz que nós fomos resgatados, não foi por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Quando nós ceamos e pegamos aquele copinho na mão que simboliza esse sangue, nós não temos noção de quanto vale aquilo. Por isso que a Bíblia diz: você não pode brincar com isso. Porque nós estamos falando do sangue de um inocente. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Em Cristo nós valemos muito para Deus. Não dá para imaginar o valor que nós temos. E Ele voltará um dia para buscar você, para buscar a mim. Nós precisamos olhar para cima e saber o valor que Deus dá para nós. É um valor inestimável. Não tem dinheiro que pague. E quando Jesus voltar, Ele vai nos buscar para estar para sempre com Ele. Queridos,
A verdade é que a maioria de nós vive despreocupado nesse mundo, como se o dia do Senhor nunca fosse chegar. Na verdade, nem se fala nisso. Pouca gente está esperando a volta de Jesus. Como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, até que veio as águas do dilúvio e os apanhou a todos. Muita gente deve ter batido na porta para entrar. Mas aí Deus selou a porta por dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Hoje nós vivemos assim. As pessoas correm para lá e para cá, preocupadas com a sua aparência física, com seus estudos, com a sua formatura, com o seu trabalho, com a sua aposentadoria, com a economia, com a administração dos seus bens. Vemos pessoas se divertindo, transando, casando, separando, dando os filhos em casamento. Mas o Deus que não pode mentir prometeu que voltaria outra vez para buscar a sua igreja. E até hoje, nenhuma vírgula das Escrituras deixou de ser cumprida, irmãos. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Ele virá de surpresa. Ele virá de maneira rápida e silenciosa. Ele somente levará o que tiver valor. E o valor para ele são almas cobertas pelo sangue precioso de Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Foi preso como um ladrão, foi traído por um ladrão, julgado como um ladrão, julgado como um ladrão, comparado a um ladrão, crucificado com dois ladrões, voltará como um ladrão, voltará como um ladrão. Foi preso como um ladrão, foi traído por um ladrão, foi julgado como um ladrão, foi julgado como um ladrão, foi comparado a um ladrão, crucificado com dois ladrões, e voltará como um ladrão, e voltará como um ladrão. Foi preso como um ladrão, foi traído por um ladrão, foi julgado como um ladrão, foi julgado como um ladrão, foi comparado a um ladrão, crucificado com dois ladrões,